Olá, bom dia, bom dia. Cadê vocês? Hoje um rostinho diferente na live de oração, né, gente? Vocês estão acostumadas aí com a Neide às quintas-feiras, mas hoje serei eu aqui acompanhando vocês. Bom dia, já chegou alguém, não vou ficar sozinha. Coisa boa. A Bíblia fala que, né, 2 ou 3 ali reunidos, o Senhor estaria. Se 2 ou 3 concordarem, tá feito, tá concordado no céu. Então, olha, Valdice, tô precisando de você, hein, para ficar comigo aí, para garantir a presença do Senhor aqui com a gente e garantir que vai acontecer, né? Seja bem-vinda, Raquel, Alexandra, seja bem-vinda. Muito bom, amadas, estar aqui com vocês. Como eu disse, né? Essa live de quinta-feira não sou eu quem faço, é a Neide. É ela quem conduz a live Mães que Oram. Né? Já há mais de um ano a Neide tem estado à frente da nossa live de oração. Eu faço as lives às terças-feiras, que é a Café com Jesus, e as Mulheres da Bíblia, onde a gente aprende um pouquinho mais sobre as mulheres que estão aqui com suas histórias contadas na Palavra de Deus. Mas a Neide não está bem de saúde, ela está se recuperando de uma gripe, tá com a vozinha bem fanha, e aí ela não vai poder estar aqui hoje. A gente decidiu não cancelar a live, né? Se eu tenho essa disponibilidade, posso ajudá-la. Nós entendemos que não havia necessidade de cancelar a live, mas que alguém, alguma amiga, pudesse substituí-la, estar aqui conduzindo esse tempo. Então, coube a mim essa missão e eu estou muito grata, né? Eu sei que a Neide tem feito tão bem, tem sido bênção de Deus aqui essa manhã, mas eu quero te convidar, abra seu coração para receber através da minha vida e que a gente possa também ser abençoadas hoje aqui, como nós temos sido abençoadas com a Neide a cada quinta-feira. Então, nós já vamos começar a nossa live orando, tá, amadas? Opa, deixa eu colocar aqui que eu tinha encaixado o fio do carregador. Coloquei, mas não encaixei. Agora foi, agora tá tudo direitinho. Nós vamos começar a nossa live orando pela Neide, pela saúde dela e por você que talvez esteja doente, passando por um tempo difícil na sua saúde. Não sei como é que tá aí na sua região. Eu moro no Rio Grande do Sul e aqui tá muito frio, né? Só na minha cidade nós já tivemos muitos casos de morte por conta de gripe, né? De pessoas que tiveram uma gripe agravada e aí isso gerou várias questões aí respiratórias que infelizmente levou ao óbito de muitas pessoas, né? A gente já convive com isso assim no Rio Grande do Sul nesse período do frio, com idosos, mas o primeiro caso aqui na cidade de morte por conta de gripe foi de uma criança, né? Então é um tempo muito louco que a gente está vivendo, né? Então vamos orar, vamos clamar por saúde. Você pode se unir a mim nesse propósito de oração nesse momento. Ó Deus, nós queremos iniciar essa live com oração. É uma live de oração e a gente quer começar orando, clamando, meu Deus, pela vida da Neide, Senhor, para que o Senhor a recupere o seu corpo, as vias respiratórias. Onde houver obstrução, onde houver secreção, nós oramos, Senhor, por uma limpeza do Senhor no corpo, em toda a parte respiratória da tua filha. Pai, se algum ataque das trevas, ó Deus, alguma batalha espiritual que tenha alcançado o seu corpo, nós oramos para que ela esteja munida do armamento
que o Senhor deixou para nós, a armadura eficaz, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a disposição de pregar, de dar testemunho do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, a oração intercessória. Nós clamamos, Senhor, para que tua filha, e não apenas ela, mas essa mulher que agora me escuta, que vai me escutar ao longo dos dias, Senhor, vendo essa live que vai ficar salva, eu oro em nome de Jesus para que ela esteja revestida de toda a armadura de Deus, para que ela possa permanecer firme, Senhor, durante a batalha e pós-batalha, como a tua palavra instrui, Senhor. Ó Deus, forja a nossa mão para a batalha, nos adestra, nos instrui, como o Salmo 18 nos ensina, que o Senhor é aquele que nos prepara para as batalhas, adestra a nossa mão, nos treina, nos capacita, que sejamos mulheres sábias diante das lutas espirituais, usando as armas certas, Senhor, não guerreando com armas ineficazes, armas que não têm nenhum poder, não tem como dissipar a ação das trevas. Espírito Santo, que tu venhas munir as tuas filhas, Senhor, para as batalhas desse tempo. Nós oramos, Senhor, por mulheres que receberam diagnósticos difíceis, sejam agora, por esses dias, ó Deus, ou que já estão em tratamento, que elas sejam fortalecidas na sua alma, porque a palavra diz que quando a alma se abate, quando a alma enfraquece, até o corpo reflete isso. E ela perde as forças para continuar as suas batalhas. Pai, em nome de Jesus, fortalece a alma, dá ânimo, dá vigor, fé, Senhor, para tuas filhas, ó Pai. E aquelas que estão sob tratamentos difíceis, Senhor, dê força física, dê força, Senhor, na mente, para que elas possam suportar o tratamento. Ó Deus, dá provisão financeira, para que elas possam custear os medicamentos, idas e vindas a médicos, exames, tratamentos que elas precisam fazer. Senhor, como diz aquela canção, vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena teus anjos, Senhor, para com elas lutar. Deus, abra as portas que ninguém possa fechar. Abra as portas que as tuas filhas estão esperando, de tratamentos médicos, Senhor, vagas em hospitais, Senhor, agendamento com médicos que têm assim uma boa fama, que têm sucesso nesses tratamentos. Senhor, abre os caminhos para as tuas filhas, que elas acessem, Senhor, esses lugares, esses profissionais, esses centros, Senhor, esses estabelecimentos de saúde. Pai, esteja agilizando toda a movimentação de documentação, Pai. Essas mulheres que estão na fila do SUS, do CISREG, Senhor, em nome de Jesus, agiliza, Pai, que o número delas seja chamado, que a senha delas seja acionada. Mulheres que estão em filas de transplante, mulheres que estão em filas, Senhor, para tratamentos, para operações. Abre os caminhos, Espírito Santo, para que tuas filhas, Senhor, possam ter acesso ao tratamento adequado e que as doenças não avancem. Pai, eu quero orar nessa hora por mães atípicas, mães, ó Pai, que têm cuidado dos seus filhos com doenças, com questões comportamentais, crianças com autismo, crianças que estão em terapias, em tratamentos ocupacionais. Ó Deus, num outro turno, estudam de manhã e se tratam à tarde ou vice-versa. Dá essa mãe força física, dá essa mãe fé. Ó Deus, tu podes curar, Senhor, tu podes mudar o quadro dessa família. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa tuas filhas, Senhor. Coloca pessoas boas no caminho delas. Que essas crianças sejam acolhidas na escola, que sejam acolhidas no ambiente familiar. Aceitação, Pai, do laudo, do diagnóstico, o acolhimento da realidade dessa criança. Pai, em nome de Jesus, fortalece as tuas filhas.
Coloca no caminho delas uma rede de apoio que lhes permita viver, passear, desfrutar de um dia de folga, de descanso, ver a vida, curtir. Ó Deus, dê sabedoria, Senhor, para essa mulher. Nós oramos, ó Pai, por essas causas envolvendo saúde. E tem coisas que eu não saberia nem como orar, porque não são minhas realidades, eu não vivencio, não sei como é o dia a dia, as demandas, os desafios de alguém que está vivendo algo assim. Então, nessa hora, por essa oração que eu não sei fazer, pelas palavras que jamais poderiam vir à minha mente, porque nem passam pela minha cabeça, que são problemas reais, desafios reais, que essas mães, que essas mulheres enfrentam. Eu oro para que o Espírito Santo produza nessa hora a oração que eu não sou capaz de fazer e que ela chegue a Ti, Senhor, com gemidos inexprimíveis e que Tu venhas atender as necessidades das Tuas filhas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amadas, graças a Deus, nós podemos contar com o Espírito Santo. Nós podemos contar com Ele que produz orações que eu e você não sabemos produzir. E eu quero já iniciar aqui, após esse momento de oração, na palavra, falando algo muito importante para você. Nunca deixe de orar pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Sabe por quê, irmãs? Só você poderá produzir determinadas orações. Eu sei que um monte de gente pode orar pelo meu esposo Lenilson. Muitas pessoas podem orar por ele. Mas como eu, ninguém pode orar. Sabe por quê, irmãs? Eu convivo com ele de um jeito que ninguém convive. Eu sei de problemas, limitações, coisas que só se vê dentro de casa, que só se vê na intimidade. Eu sei que muitas pessoas aqui podem orar pelas minhas filhas, Yasmin, Suzane. E eu sempre peço oração. Ore pelas minhas filhas, ore pelas minhas filhas, porque eu sei que há problemas, há demandas aí que a gente precisa de um exército de pessoas orando e clamando junto conosco. Não é verdade? Mas como mãe, eu conheço uma realidade sobre as minhas filhas que ninguém mais conhece. Há orações que só eu posso fazer. Portanto, quando eu não oro pelo meu esposo, algumas orações nunca chegarão ao trono da graça. Porque só eu poderia produzi-las. Se eu não oro pelas minhas filhas, algumas orações nunca chegarão diante de Deus. Porque só eu poderia pensar em orar por essas coisas. Tão específicas, sabe? Tão do dia a dia delas. Por isso, eu fico com a palavra de Samuel, Samuel, ele disse uma frase que eu coloquei aqui na primeira página da minha Bíblia, que é a Bíblia da mulher que ora, Eu não sei qual é a sua Bíblia, você não precisa ter uma Bíblia da mulher que ora para orar. Você só precisa orar, tá? Você não precisa de nenhum recurso para orar, você só precisa orar. Então, eu fiz assim na minha Bíblia. Quem sabe você pode fazer também. Eu coloquei a foto da minha família e escrevi esse versículo aqui em cima. E o versículo está em 1 Samuel 2:27. Ele diz assim, Eu pedi ao Senhor por esse filho. Não foi isso que Ana falou? Foi esse filho que eu pedi ao Senhor. Então, eu coloquei, pedi ao Senhor que me desse essa família, e o Senhor atendeu o meu pedido. E Samuel, ele fala lá no seu livro, no primeiro livro de Samuel, ele tem um versículo que eu amo, que ele diz assim, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Então, irmãs, longe de nós deixar de orar pela nossa família, e que isso é um pecado, Como Samuel disse, eu não quero pecar
contra Deus, deixando de orar por vocês. Então ore pela sua família, porque há orações que só você, minha irmã, poderá fazer. Só você. Porque só você conhece o dia a dia, a realidade, o que está acontecendo aí, nas quatro paredes da sua casa. Amém? Irmãs, a palavra que Deus colocou em meu coração para ministrar, então Deus, ele tem os caminhos dele, né? Essa palavra foi gerada no meu coração de terça-feira para quarta, ela começou a vir no coração, na mente, e Deus começou a falar comigo isso. E eu falei, nossa, Senhor, muito interessante isso. E eu, ontem conversando com a Neide, né, e ela falou que não tinha condições de fazer a live, porque ela não está bem de saúde, está se recuperando. Hoje vai ficar ainda melhor, nós já começamos aqui orando por ela. Muitas mulheres juntas orando, então, rebuliço no céu, né? O corpo da Neide já tá sentindo o efeito da oração. Ela já tomou esse medicamento eficaz do céu e já tá sacudindo aí o corpo dela e produzindo cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ontem a gente conversava, né? E ela falou para mim que não conseguiria fazer a live. E eu falei, então, é comigo essa missão. Não foi à toa que Deus colocou esse azeite reserva aqui na minha botija, né? Na minha lamparina tem azeite reserva. Deus derramou essa reserva de azeite. E de repente o cortejo do noivo chegou. E eu sou essa virgem que tem azeite reserva. Irmã, tudo que Deus já gerou no teu coração parece que não faz sentido nenhum. Ah, não sou eu, nem sou eu que estou na escala, mas Deus está me dando essa palavra aqui. Senta, prepara, anota, deixa fluir, porque isso é reserva de azeite. O noivo vai passar de repente e Deus vai requerer essa reserva que Ele derramou sobre sua vida. Então a gente tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Quem está ligada, quem anda com Deus, quem tem sensibilidade, intimidade com o Senhor, ele vai fluindo e você entende qual é a hora de usar aquilo ali. E Deus gerou essa palavra no meu coração e eu quero trazê-la aqui como encorajamento para você que é mãe. Nós vamos ver 2 textos bíblicos. O primeiro está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Andréia, seu caderninho está bem guardado comigo. Está guardadinho comigo. Ele vai chegar na sua mão, amada, nem que seja no retiro. Mas ele está aqui guardadinho comigo, tá? Tiago 2,17, diz assim a palavra. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então, Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Chega um momento, irmãs, que nós precisamos usar a nossa fé. Eu vi aí nas redes sociais, não sei se você já viu também, um vídeo, né? Circulou pela rede social um vídeo do pastor André Valadão. E parece que eles perderam, né? Ele e a sua esposa perderam um sobrinho novo, 21 anos, vítima de um acidente de moto. E era um menino muito comprometido com a família, com a igreja. Ainda que não fosse, né, gente? Isso é uma perda muito significativa, uma vida tão jovem, tanta coisa para se viver. Mas, enfim, o rapaz faleceu, né, nesse acidente de moto. E aí aconteceu o velório na igreja, lá na Igreja Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. E a avó do menino, que é sogra do pastor André Valadão, ela trouxe uma palavra ali na hora do velório e ela disse, agora é a hora mesmo da gente buscar forças em Deus, né, nesse momento difícil. E ela disse, eu creio que ele está em um bom lugar, ele está com o Senhor. Agora é hora de eu exercitar a minha fé, porque se a minha fé não servir para esse momento que eu estou passando, ela é morta. Eu creio em Deus, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna, eu creio no que o meu filho, no meu neto cria, né? Eu creio que ele está com o Senhor, eu creio no Consolador, eu creio que ele enxugará dos olhos toda lágrima, eu creio. E essa é a hora
de eu me agarrar na minha fé. Irmãs, a tristeza tem prazo de validade, mas a alegria não. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então, a palavra associa a tristeza a um tempo limitado. A palavra diz que a tristeza tem um tempo. Ela dura uma noite e pode ser até uma noite inteira, porque ela pode nem chegar a uma noite inteira. Não é isso que a palavra diz? O choro pode durar uma noite inteira. Ele pode chegar até o amanhecer. Ou ele pode até ir embora antes do amanhecer. Pode ser que ele dure uma noite inteira, mas pode ser que nem chegue a uma noite inteira. Mas a alegria vem. A alegria vem. E a Bíblia não diz até quando ela fica. Ela vem, ela não tem prazo de validade. Diante de notícias ruins, de frustração, né? Porque eu não acredito numa educação sem idealização. Eu não acredito numa pessoa que gera um filho, que cria um filho sem idealizar nada. Eu não acredito nisso. Você idealiza. Você imagina seu filho formado, seu filho casado, seus filhos te dando filhos. Se você é uma mulher de Deus, você idealiza seus filhos na presença do Senhor. E isso não é só uma idealização, isso é fé. Sabe por quê, irmãs? Se eu creio que eu estou seguindo a verdade, se eu creio que o evangelho é a verdade salvadora do homem, eu não creio que há outro caminho que leve o homem a Deus senão Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A minha fé cristã não me permite acreditar em muitos caminhos. Outras religiões, outras crenças religiosas acreditam que há muitos caminhos que levam a Deus, mas a fé cristã anula essa crença. A fé cristã é pautada em um único caminho, em uma única verdade, em uma única possibilidade de encontrar a vida: Jesus Cristo. Não há Jesus nesse caminho, não há Jesus nessa verdade, não há Jesus nesse discurso de vida. Para nós cristãos, isso não leva a Deus. Se não há Cristo, não leva a Deus. E se eu tenho a minha fé alicerçada nesta palavra, neste evangelho, nessa palavra que permanece mesmo que céus e terras passem, se a minha fé como mãe está alicerçada nessa palavra, esperar que os meus filhos sirvam a Deus não é uma ideologia, não é uma idealização, não é um sonho, um suspiro. Não é, é fé. Porque se eu creio que isso aqui é a verdade salvadora, eu não posso ocultar isso dos meus filhos. Uma vez eu fui questionada por familiares, muitos anos atrás, quando minhas filhas ainda eram muito pequenininhas. Eu fui questionada sobre apresentar essa fé, levar minhas filhas à igreja, falar com elas como se não houvesse outra verdade. E a minha resposta foi: se você crê em algo que você não apresenta aos seus filhos, você tem uma crença, e você não se importa se os seus filhos vão crer ou não naquilo, eles podem crer no que eles quiserem, você não acredita no que você crê. Você não vive isso como uma verdade. Porque se você acredita que essa é a verdade, você não pode ocultá-la dos seus filhos. Isso é estranho. Você crê em algo, você acredita que aquilo é verdade e você não quer que seus filhos creiam nisso? Se eu acredito que o homem sem Jesus está perdido, como eu não vou apresentar Jesus para as minhas filhas? Principalmente para elas. Então, minha irmã, nós
ensinamos os nossos filhos no Evangelho porque a gente crê que essa é a verdade. Esse é o caminho e essa é a única maneira de se encontrar a vida. Eu criei, por isso falei, diz a palavra. Eu criei, por isso eu falei. Por que você fala? Porque eu creio. Eu creio, por isso eu falo. Se eu não falo, tem algum problema com a minha fé, com a minha crença. Então nós não ocultamos dos nossos filhos aquilo que a gente entende ser a verdade. Dentro da nossa casa, da nossa criação, nós vamos passar por momentos difíceis. Porque eles são seres humanos que pensam por si, que precisam ter suas próprias experiências. Mas como que a gente confronta essa experiência? Minha filha, vai dar cabeçada, você vai dar cabeçada, você vai dar cabeçada, você vai dar cabeçada. Uma hora você vai entender que Deus é o único caminho. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Então, irmãs, isso não é uma ai, você idealizou filhos na igreja. Não, isso, que é isso, gente? Eu idealizei filhos na igreja. Eu idealizei meus filhos crendo no Senhor. Não. Eu estou pregando o evangelho que salva o homem da eternidade longe de Deus. Eu estou pregando a verdade do evangelho que conduz um pecador a Cristo. Eu começo na minha casa porque eu creio. Por isso falei. A Bíblia diz. Eu não sou dona, você não é dona do caminho dos seus filhos. Eles vão tomar decisões por si. Mas nós precisamos estar num lugar no qual possamos dizer: se tem uma coisa que minhas filhas cansaram de ouvir na minha casa, foi: a Bíblia diz, 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 a Bíblia diz. Mas nesse caminho com nossos filhos, nós vivemos algumas experiências difíceis. Às vezes de doença, às vezes de frieza, apostasia, né? Eles podem ter o coração afastado de Deus em algum momento das suas vidas. E a gente fica nesse lugar. É fase, declara a palavra, prega, insiste. Como diz a palavra, você vai falar com seus filhos deitando, se levantando, andando pela rua, né? E aí a gente fica: não, mas eu vou falar sua Bíblia. Olha, eu tô só fazendo o que a Bíblia diz. É andando, é se deitando, é se levantando, é comendo, é pelo caminho, é dentro de casa. Você fala Bíblia. A palavra diz, Deus. Você encuca, como diz a palavra em Deuteronômio. Encuca. Porque ao longo da vida deles, eles vão encontrar muitas pessoas que vão falar sobre várias coisas. A mim foi confiado compartilhar a fé. Encuca, fala em tempo e fora de tempo, diz a palavra. Esteja pronta para dar razão da sua fé, diz a palavra. Esteja pronta para dar razão da sua fé. Eu creio nisso. Por isso eu estou te falando, porque eu creio nesta palavra. E aí, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele nos convida, irmãs, a nos posicionarmos em fé, a colocarmos em prática aquilo que a gente acredita. Porque a gente não quer viver algumas coisas que nós aconselhamos para outras pessoas, não é verdade? A gente aconselha uma mãe quantas vezes? Eu acredito que você também. Quando uma mãe me procurou, não foi uma, não foi duas vezes, amadas.
pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo para orar pelo filho, pela filha. Olha, eu descobri isso, meu filho está indo por esse caminho, meu filho não quer saber da igreja. Quantas vezes eu encorajei essa mulher, minha irmã, em nome de Jesus, se posiciona. Vamos chorar aqui juntas. Chorou? Enxuga, vamos levantar. Vamos para frente. Acredita. Você ensinou, a semente está lá, a palavra foi ensinada, vai germinar. Creia, vai germinar. Deus não nos deu filhos para calamidade. Pregue a palavra, pregue, insista. Dê testemunho. Vai vir, vai se quebrantar. Daí acontece com a gente. E aí, como é que a gente age? Será que a gente vive aquilo que ensina para o outro? Porque falar para o outro é fácil, viver é difícil. Viver é difícil. A palavra diz, se você se mostrar fraco, no dia da adversidade, verdadeiramente você é fraco. Como a gente falou aqui, o choro pode durar uma noite. Ei, mãe, você pode chorar. Eu vivi uma situação muito difícil em setembro do ano passado. Irmãs, e vivi uma longa noite de choro. Uma longa noite de choro. Chorei, me permiti chorar, me permiti viver tudo isso, me permiti sofrer, perguntei tantas coisas para Deus. Senhor, busquei refúgio nas asas do Altíssimo, nesse refúgio, nesse lugar de segurança. Corri para o secreto, depositei minhas lágrimas aos pés do Senhor. Algumas vezes me desesperei. Meu Deus, o que vai ser? Como é que vai ser isso? Falei para as amigas mais próximas, né? As meninas do Satisfeitas caminham muito perto de mim. As amigas da igreja local, as pessoas próximas a mim. Olha, eu estou atravessando um tempo difícil. Não esperem que eu seja a pessoa que eu sempre sou. Eu não estou bem. Eu estou mal, eu estou triste, eu estou, com medo. Eu estou receosa. Tem conflitos no meu coração. Mas, irmãs, eu posso dizer para você, eu estou vendo amanhecer. Eu estou vendo amanhecer. Eu estou vendo que eu já não tenho chorado como eu chorava antes, que eu já não tenho os medos que eu estava tendo antes, que os pensamentos que vinham muito à mente não estão vindo antes. Precisa amanhecer. Você e eu podemos chorar uma noite inteira, a Bíblia diz, inteira. O choro pode até durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Precisa amanhecer. E como vem esse amanhecer na nossa vida? Pela fé. Pela fé. Eu abro essa palavra, eu gasto tempo com o Senhor. Eu busco o refúgio dele. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Quantas vezes eu saía de fininho, ia lá para o meu quartinho, meu lugar secreto, dobrava o meu joelho naquele sofá e chorava. Senhor, por favor, me socorre. Hoje está difícil. Colocava lá para uma amiga do grupo, hoje eu preciso de oração. Eu não estou bem, eu estou fraca, hoje me ajuda. E eu fui vencendo um dia de cada vez. Hoje eu vejo, está amanhecendo, eu estou voltando à leveza, à alegria, que é minha característica, voltando à minha essência. Precisa amanhecer, irmãs. Eu não posso abraçar essa noite de choro sem fim. Quando a gente olha lá em Gênesis 21, uma mãe que chegou à conclusão, meu filho vai morrer. Para uma mãe que não desiste do filho, ela não desiste do filho. Nunca uma mãe não desiste de um filho. A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que algo assim aconteça. É difícil uma mãe se esquecer do seu filho. É difícil.
Mãe, pai também. Pai é pai, gente. Tanto quanto nós somos mães. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Não. E aquela mãe que não se esquece do filho, que tem fé, que acredita, que todo mundo diz, isso aí não tem mais jeito não, mãe, tem jeito sim. Tem jeito sim. Ela declara, ela profetiza, ela crê. Essa mãe olha para o filho e diz, meu filho vai morrer. Eu não quero ver isso. Ela se afasta daquele filho, deixa ali aquele filho. É isso aí, Sônia. Eu compartilho com você, amada. Disso aí, o secreto cura. Ela deixa aquele filho ali, né? E ela vai para um lugar chorar. Gente, ela chora. A Bíblia diz que ela chora. E Deus deixa ela chorar. Mas Deus aparece para Agar e fala, Agar, ergue-te, toma o menino pela mão e levanta. Ele está dizendo, Agar, você já chorou, já derramou suas lágrimas, você já lamentou? Ok, Agar, o choro durou uma noite, mas agora você precisa se levantar. Eu vim aqui dizer para você, irmã, se você está vivendo a sua noite, viva. Mas se você já começou a perceber que está amanhecendo, levante-se. Não resista ao sol, não resista ao brilho do sol. Se está amanhecendo, é um sinal de Deus. Olha, fecha esse ciclo de choro, de lágrima, de dor, de lamento. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Levanta. Porque o dia vem. O sol está brilhando, ele está nascendo. E se você se levantar, você vai ver, como diz Provérbios, você vai ver o brilho da aurora de glória em glória até ser dia perfeito. Você vai ver que o sol vai ficando cada vez mais quente. Cada vez mais quente. Você vai querer tirar o casaco. Você vai querer abrir a janela. Você vai querer viver, se conectar, porque está iluminando. O sol está raiando. Se levante. Se você está vendo indícios de que a noite está cessando e o dia está chegando, corresponda a esse movimento. Se levante. Sexta-feira passada, minhas filhas tiveram uma semana muito corrida, né? E aí, elas falaram para mim, né? Já anunciaram na sexta. Mãe, deixa a gente dormir até meio-dia. Por favor, a gente tá muito cansada. Eu falei, tá bom, dorme. E aí, elas sábado dormiram bem, né? E aí, quando deu um determinado horário, aí eu falei, agora a gente precisa acordá-las, porque não dá mais para deixar dormindo, né? Meu esposo foi lá no quarto e chamou, né? A primeira levantou e a outra filha ficou lá enrolando. Aí ela disse assim pro meu esposo, ai pai, eu tô com uma dor aqui no corpo. Ele disse, é porque, ó, olha, tá dando aí no relógio. Essa dor, minha filha, é excesso de cama. Agora você tem que levantar. Amadas, olha, escute bem o que eu vou dizer para você aqui. Existe a dor da noite sombria. Existe a dor da circunstância difícil que você está enfrentando. Existe essa dor. Mas se você passa da hora, você está prostrada mais tempo do que deve ficar. Você está chorando mais tempo do que deve chorar. A noite já passou, já é dia. E a gente continua se comportando como noite. Essa dor já não é mais a dor do problema. É a dor do excesso de noite. É a dor do excesso de choro. É a dor do excesso de lamento. Do excesso de prostração. Do excesso de cama. Aqui na minha boca eu tô falando português, mas no meu coração é outra língua. É outra língua que tá aqui dentro de mim. Essa dor pode não ser mais a dor do problema,
Mas pode ser a dor de uma noite que já passou, já é dia e a gente continua vivendo como noite. É preciso se levantar. Porque se a gente não se levanta agora, a nossa fé é morta. Ela é morta. É discurso. É ideologia, mas ela não tem prática. É preciso se levantar para viver o que a gente prega, viver o que a gente canta, viver o que a gente usa para consolar o outro. É preciso se levantar para que a nossa fé seja viva, eficaz, poderosa. Se levante! Se levante! A noite já passou, o dia chegou, se levante! Se levante! O salmista, ele diz, o meu coração é como de um sentinela que aguarda pela manhã, assim eu aguardo o Senhor. Esse é o coração de uma mãe de fé, esse é o coração de uma mulher que anda com Deus, aguardando amanhã. Ela não abraça a noite, mas ela aguarda amanhã. Senhor, o meu coração suspira por ti, como um sentinela aguarda amanhã, para que ele seja substituído, para que alguém se coloque naquele lugar e ele possa se levantar e viver. Sabe por quê, irmãs? Esse lugar de constante vigilância, ele é tenso. Você tem que andar com armamento na mão, ficar o tempo todo olhando, é um lugar de muita tensão. Se levante. Se levante. E outro texto que eu quero compartilhar aqui está em Mateus 16, que fala sobre a mulher cananeia. Olha só, irmãs, a partir do verso 21, Mateus 15, do 21 ao 28, que diz assim: então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por demônios, por um demônio que a atormenta terrivelmente. Terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Olha, a noite escura, a dificuldade, o silêncio, a dor. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha a fé, olha a fé. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cães. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem tem necessidade, irmã, até migalha supre. Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Olha, amadas, todo mundo quer ouvir isso aqui de Jesus. A sua fé é grande, mas ninguém ou poucas pessoas querem passar pelo processo da fé aperfeiçoada. Porque sabe por que Jesus disse que a fé é grande? Porque ela foi procurar Jesus. Ela clamou, ela gritou, ela andou no caminho atrás de Jesus, atrás dos discípulos gritando, ela importunou. Os discípulos ficaram chateados, ela viu a cara feia, a reclamação, mas ela não parou. Ela não parou. Jesus disse: esse não é o meu propósito, eu não vim para cananeus, eu vim para judeus. Mas ela não parou, ela não desistiu. Ele: como é que eu vou tirar o pão do filho e vou jogar no chão para o cão? O melhor de mim é para essa mesa aqui, e você ainda não está nessa mesa. Então tá bom. Então tá, eu sou cachorra, sou mesma.
Sou mesmo. Joga migalha, porque migalha me alimenta. Ela disse, eu tô debaixo dessa mesa, comendo o que tá caindo aqui. Mas eu sei que o meu lugar não é aqui, é na mesa. Me coloca nessa mesa então. Me coloca nessa mesa então. Jesus disse, sobe na mesa. Porque a tua fé é para vir para a mesa. A tua fé não é para ficar no chão comendo migalha. Sobe na mesa, senta na cadeira. Porque não foi só a filha dela salva naquele dia. Não foi só a filha dela liberta de demônios. Aquela mãe, aquela mulher cananeia, caída ao chão, fora da mesa, foi colocada na mesa, sentou na mesa de filha, passou a fazer parte do povo de Deus, ela foi reposicionada à mesa de filha. E a partir daquele momento, ela clama como filha, ela pede como filha. Todo mundo quer ouvir que a fé é grande. Mas para a fé ser grande, ela tem que vencer todos esses obstáculos. Todos esses obstáculos. Para a fé ser grande, ela tem que ter uma jornada de luta. Ela tem que superar as dificuldades, senão ela não é grande. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda vai encarar o desafio de um monte no seu caminho. E ela vai dizer para o monte, monte, sai daqui e se joga no mar, e o monte vai obedecer. A fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. A fé grande vai encarar muitos montes, muitas lutas, muitas dificuldades e vai vencer. Tem urso, tem leão no caminho, como foi para Davi. Tem ser esquecido no dia da unção, como foi com Davi. Tem ser deixado de lado, como foi Davi. Tem ser entregador de marmita, como foi Davi. O que ele estava fazendo ali no vale? Na batalha contra os filisteus? O que ele apareceu ali? Por que ele apareceu naquele cenário? Porque ele foi entregar marmita para os irmãos. Tem tudo isso. Tem querer colocar a armadura de Saul e perceber que aquela arma não funciona com você. Tirar e ir com o que você conhece. Tem a afronta do gigante. E o gigante chamou Davi de cachorro. Vocês mandam para mim? Cachorro? Para vir com pau, com pedra? Tem tudo isso. Tem ofensa. Depois tem gigante caído no chão, gente. A gente quer ver gigante caindo no chão e não quer passar pelo processo. Não quer viver isso. A fé é grande porque ela venceu todos esses obstáculos. Por que Jesus levou essa mulher até esse ponto, gente? Eu creio. Para dizer para ela que o problema não era só um demônio no corpo da filha dela. Era ela fora da mesa. Ela precisava estar na mesa, ela precisava ser filha. Jesus não queria só libertar a filha dela, Jesus queria fazer aquela mulher sua filha. Tirar do chão, da condição de cão e colocar na mesa, na condição de filha. Irmãs, a nossa fé, como a bênção, Rose, é aperfeiçoada no processo. A nossa fé é aperfeiçoada no processo. A gente não quer passar processo, sabe por quê? Porque processo dói. Porque processo mexe com a reputação. O que os outros vão falar? Ai, o que os outros vão falar? O que os outros vão falar? Vai falar que aqui tem uma mãe que ora, que eu tô de joelho dobrado, que eu creio, eu não deixo de crer, eu morro crendo! Eu morro crendo! E se ainda eu não ver, eu morro crendo. Eu morro crendo, eu não preciso ver. Não precisa ser comigo em vida, mas eu morro crendo. Eu entreguei minhas filhas no altar do Senhor. Eu entreguei na mão do Senhor, eu dei para o Senhor. Ele não devolve o que é dado a Ele. Foi entregue a Ele, gerado em lágrimas, em oração. Eu não vou, sabe, deixar minha fé esmorecer. Não deixa a sua fé esmorecer. Seus filhos são do Senhor. A sua descendência é do Senhor.
Você fechou um ciclo de desgraça quando você recebeu Jesus. E a palavra diz que a misericórdia do Senhor é até a 1000ª geração dos que creem no seu nome. Sobre o seu filho, sobre a sua filha, está a misericórdia do Senhor. Bondade e misericórdia seguem nossos filhos todos os dias. Creia, não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de profetizar. Os filhos são do Senhor, não deixa de corrigir, não deixa de orientar. A Bíblia diz, você não foi criado para isso, não foi criado para isso. Se apruma, meu filho, se apruma, minha filha. Voltemos, irmãs, ao modo antigo. Eu quero encerrar com essa palavra aqui. Quando Davi vai comprar o campo de Araúna, que era um jebuseu. Você sabe quem é o jebuseu? Jebuseus eram pessoas que viviam em Jebus. Jebus é o que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Antes de Davi tomar posse daquela cidade, fazer de Jerusalém o centro do governo judaico, aquela cidade tinha o nome de Jebus. Então as pessoas que viviam ali eram jebuseus, um povo resistente. Você vai ver que eles estão sempre no final da lista dos povos. Resistência é a característica do jebuseu. Resistente. Resistente. E aí, Davi vai comprar o campo de Araúna, um jebuseu. E aí, o jebuseu fala assim, não, você não precisa pegar animal, comprar. Não, pega o meu aqui e sacrifica com o meu aqui. E Davi disse, que? Eu não vou dar ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Como é que eu vou sacrificar com o teu animal? O custo não é meu, é teu. Esse sacrifício não é meu, é teu. O animal que você está dando é o seu, não é o meu. Não me custou nada. Não. Irmãs, tudo que tem valor vai custar um alto preço. Custa preço. A vida do seu filho custa preço. Voltemos ao modo antigo, porque os jebuseus, eles vêm no nosso caminho. Não precisa disso, não precisa daquilo. Voltemos ao modo antigo. Sabe o que é o modo antigo? Seu filho falou uma bobagem? Que isso? Isso está repreendido. No nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Que é isso? Vem aqui em nome de Jesus, bota a mão na cabeça. Senhor, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo essa ideologia, eu repreendo esses pensamentos. Isso não provém do Senhor. Eu ativo agora a mente de Cristo. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é decente, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, tudo que tem valor. É isso que você vai pensar. Você foi criado para pensar essas coisas. Que é isso? Não, na minha vida nada dá certo. Que? Isso está repreendido em nome de Jesus. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Com certeza haverá bom futuro para você, diz o Senhor. Declara a palavra modo antigo. Sabe qual é o modo antigo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho e começa a gerar em oração. Começa a declarar. Declarar a palavra, declara a palavra. Ana, mas a situação é caótica. É pior do que Ezequiel viu lá no capítulo 37. Ossos sequíssimos, diz a Bíblia. E ele profetizou, ossos secos voltem a viver. Ossos secos voltem a viver. Ossos secos voltem a viver. Fala na língua que você conhece, na língua que você não conhece. Começa a declarar, liga a palavra, louvor. Liga a palavra. Esses dias o Espírito Santo falou comigo, né? No início do meu casamento,
quando as minhas filhas eram pequenas, e eu arrumava a casa, fazia meu serviço sempre com louvor ligado, música ligada, é louvor, louvor. E aí, gente, antigamente era CD, né? Então eu colocava o CD para tocar ali no aparelho de DVD e eu ficava ouvindo louvor o dia todo. Mas hoje a gente não tem mais esse recurso. E aí eu parei com isso. Toda hora tem que ficar tirando propaganda de YouTube, de Spotify, que luta. Quase não faço mais isso. E o Senhor falou comigo, liga de novo. Louvor, louvor, louvor. Bota para tocar essa arma que você conhece, é o modo antigo. Vai na tua... Essa é a tua funda, minha filha. É o teu estilingue, é a tua pedra. Taca na cabeça do gigante. Irmãs, às vezes nossos próprios filhos vão trazer palavra que, mãe... E você declara, você vem contra mim. Com lança, com espada, com escudo, com arma humana, minha filha. Com arma humana, meu filho. Eu vou contra essa situação. No nome do Senhor dos Exércitos. Chama o nome. Chama o nome para sua casa. Tá em guerra? Vá no nome do Senhor dos Exércitos. Shalom, shalom, chama o shalom. Chama o príncipe da paz. O seu filho tá cético, indiferente, tudo é ciência, tudo é razão. Chama o nome, vá no nome do Senhor dos Exércitos. Chama o maravilhoso. Começa a declarar, vai ter maravilhamento. O meu filho vai ver os feitos do Senhor, vai ficar maravilhado. Vem maravilhoso, deixa ele maravilhado. Esses dias eu orei aqui em casa. Vem maravilhoso, deixa minhas filhas maravilhadas. E amadas, a minha filha chegou em casa, da escola. Ela falou assim, mãe, o que é isso que a senhora fez para o almoço? Eu falei, filha, eu fiz um escondidinho de carne moída. Aí ela, mãe, me diz, de quê? De quê? Que batata? O que a senhora usou? Batata, empim, o quê? Eu falei, eu usei o que eu tinha em casa, batata doce. Fiz um escondidinho de batata doce recheado de carne moída. Guisada, a gente fala aqui no sul. Ela disse, não tô acreditando não, mãe. Eu não tô acreditando não. Eu falei, o que foi? Mãe, na escola eu falei com meu amigo. Que vontade de comer um escondidinho de carne moída de batata doce. Aí eu, glória, maravilhoso! Maravilhoso, chegou maravilhoso. Eu falei, pois é, foi Deus, minha filha. Porque eu nem ia fazer isso. Eu acordei de manhã com outra ideia de cardápio e o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido. Faz um escondidinho de carne moída com batata doce que a tua filha X está querendo comer. Aí ela ficou me olhando assim. Entendeu? Você vai no nome do Senhor dos Exércitos. Teu filho vem, quem tá te falando isso? De onde você tirou isso? Que conversa é essa? Aí eu li não sei aonde, eu ouvi no TikTok, eu vi no vídeo não sei o quê, eu vi na televisão, eu vi na propaganda, eu li no artigo científico. Eu não tô nem aí pro artigo científico, se a palavra de Deus está dizendo outra coisa. É artigo científico. Eu li na ciência, eu não quero saber o que a Bíblia diz, é com isso que eu vou ficar. Aí você chama o conselheiro. Conselheiro. Aconselha. Lança a palavra no ouvido dessa menina. Lança a palavra no ouvido desse menino. Conselheiro. O conselheiro. Mãe, não tem como eu me livrar disso. Isso é muito forte. Eu não consigo vencer. Isso me aprisiona. Chama o Deus forte. Vá no nome do Senhor dos Exércitos. Como é que é? Eu vou para essa batalha no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você, diabo, tem afrontado. É isso que você e eu, como mães de fé, precisamos entender. Não é a você que o diabo afronta, não é teu filho que ele afronta, é o Senhor dos Exércitos que ele tem afrontado. Denuncia esse maligno, denuncia esse inimigo na tua vida, na tua casa. Diz, eu tô te vendo, eu sei que é você. Eu sei que é você. Por trás disso, voltemos ao modo antigo. Sabe aquele modo da nossa avó, da nossa mãe? Minha mãe dizia muito isso. Que é isso?
Isso é coisa do capeta. Eu disse, mãe, toda, é isso mesmo, tá repreendido nessa casa. Minha mãe dizia, voltemos ao modo antigo, sabe, irmãs? Eu tenho pedido para Deus uma loucurazinha gospel para lidar com algumas realidades que a gente vai enfrentando na vida. Seja assim, se posicione e chame o nome de Jesus para sua casa. Pare de guerrear com armas humanas, naturais. Guerreia com o nome do Senhor, o nome do Senhor. Ai, mãe, eu tô tão depressiva, eu me sinto sozinha, eu tô tão depressivo, eu não tenho amigo. Que Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Emanuel. Mãe, eu tô perdida, tô desorientada. Você olha pro seu filho, meu Deus, tá perdido. Se a trombeta tocar hoje, não sobe. Chama Jesus, Yeshua. Significa salvação. Luta com esse nome. Foi isso que Davi fez. A minha filha falou assim, mãe, como é que pode uma pedrinha derrubar um gigante? Eu falei, não foi pedrinha não. Você não viu não o que Davi? A irmã pregou domingo na igreja. Ela, mãe, como é que pode? Ela levou uma amiga que não é cristã, né? E essa amiga falou para ela, como é que pode uma pedra derrubar um gigante? Ai, a gente até tenta acreditar na Bíblia, mas é difícil, hein? Aí minha filha me trouxe essa fala. Mãe, se a menina falou isso, mãe, faz até um sentido, né? Uma pedra derrubar um gigante. Vamos rever os fatos aqui. Você vai ver, ó. Vamos rever os fatos aqui? A velocidade que Davi jogou aquilo, cravou na testa, cravou, entrou, quebrou um osso aqui interno, com certeza, minha filha. A maneira como ela bateu, quebrou um osso interno. Ele caiu de frente, diz a Bíblia. E aí cravou ainda mais, o impacto ainda foi maior, porque ele caiu de frente. E Davi correu, para ter certeza, pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça dele. Mas não foi isso que derrubou o gigante, não. Não foi a pedra. Sabe o que matou o gigante? Não foi a espada. Ela, como não, mãe? Você não prestou atenção na leitura, não? Vamos ler de novo. Davi disse a Golias, você vem contra mim, com lança, com espada, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. E hoje mesmo eu darei a tua cabeça como alimento às aves do campo. Sabe o que derrubou Golias, minha filha? Foi o nome do Senhor dos Exércitos. Ele acionou o exército celestial, anjos, miríades e miríades e miríades e miríades de anjos foram acionados naquele momento em que Davi disse, minha arma é o nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome vai derrubar você. E diante do nome do Senhor dos Exércitos, cai homem, cai mulher, cai príncipe, cai princesa, cai rei, cai rainha, cai presidente, cai governo humano, cai principados e potestades, no nome do Senhor dos Exércitos. Não fica ninguém de pé. Ele não precisa de pedra, não precisa de estilingue, não precisa de espada. O que derrubou aquele homem foi o nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos guerreando sozinhas por quê? Estamos lutando sozinhas por quê? Estamos indo na força do nosso braço por quê? Estamos usando nossas armas naturais por quê? Se você tem as armas espirituais, o nome do Senhor dos Exércitos, clame a esse nome, grite por esse nome, clame por esse nome, como essa mulher fez. Senhor dos Exércitos, liberta minha filha. Senhor dos Exércitos, liberta minha filha. Senhor dos Exércitos, liberta minha filha. Me deu até calor. Oh, meu Deus. Clame o nome do Senhor dos Exércitos. Clame o nome. Clame o nome. Clame o nome de Jesus.
Oh, Espírito Santo, nós declaramos esse nome agora sobre cada casa, cada família, cada coração, cada mãe abatida, prostrada nessa noite de choro sem fim. Eu clamo o nome dos exércitos, o sol da justiça para brilhar nessa noite escura. Levanta e anda, levanta e resplandece. Veja, a tua salvação já irradia diante dos teus olhos. Senhor, nesse ambiente de guerra, de conflito, de discórdia, de briga, de desarmonia, nós clamamos o príncipe da paz, o príncipe da paz. Ensina essa mulher a lutar com a arma príncipe da paz. Nesse ambiente de confusão, de incertezas, de dúvidas, no coração dessa mulher que não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe que passo dar, não sabe que estratégia tomar, nós clamamos conselheiro, entra nessa mente, entra nesse coração, entra nessa casa, conselheiro. Oh, Espírito Santo, diante das cadeias geracionais, as algemas que atormentam a nossa casa, a nossa família de geração em geração, esses povos cananeus estabelecidos no território que o Senhor nos deu por herança, nós clamamos Deus forte, derruba os hititas, os heveus, os amorreus, os jebuseus, cada povo que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, um a um seja derrubado pelo Deus forte. Todas as cadeias de depressão, pensamentos suicidas, crises de ansiedade, solta nossos filhos, solta essa geração, em nome de Jesus, ao som dos louvores, os altos louvores dos céus, armas de guerra, nós ouvimos os barulhos das algemas se quebrando, das portas se abrindo, das cadeias sendo soltas, e todos aqueles que estão cativos nessa hora, começam a ser libertos, em pensamentos de cativeiro, começa a se romper nessa hora, no poder que há no nome de Jesus, nós oramos, o nosso general é Cristo, Deus de batalha, vencedor, enquanto essa mulher se desespera, enquanto essa mãe se desespera, assim diz o Senhor, essa guerra você não precisará lutar, quando você abrir seus olhos, os inimigos estarão prostrados nesse campo de batalha, em nome de Jesus. Tudo que é nosso pertence ao Senhor, não há nada nosso na mão do inimigo, nosso casamento não está na mão do inimigo, nossa casa não está na mão do inimigo, nossos filhos não estão na mão do inimigo, tudo que é meu, que leva meu nome, pertence a Jesus, porque eu dei a Ele a minha vida. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que a esperança brote, que a palavra vivifique em cada coração, crie raízes profundas. Nós guerreamos com o teu nome, Senhor, com o nome do Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Não tem nem condição de te dar anúncio nenhum, aviso nenhum. Guerreie com o nome do Senhor dos Exércitos. Você terá vitória sobre todos os seus inimigos. Todos eles, tudo que é seu está nas mãos de Deus. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. Você não tem nada na sua mão. Se tiver, você precisa soltar e entregar na mão de Deus, porque na sua mão não está seguro. Na sua mão não está protegido. Na sua mão não está bem guardado. Esconda os seus tesouros em Cristo. Esconda os seus tesouros em Cristo, leva seus filhos para Cristo, esconde eles lá, clame por isso, esconda meus filhos, esconda minhas filhas atrás da tua cruz, Jesus. Esconda lá, para que nenhum inimigo alcance o coração e a mente dos nossos filhos. A realidade não é o que você vê, é o que você crê. Ande pela fé. Ande pela fé, ore com fé, se movimente em fé. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família,
em nome de Jesus. A gente se encontra na live terça-feira que vem, Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. E quinta-feira que vem, em nome de Jesus, a Neide vai estar aqui, nesse lugar que é dela, ministrando na nossa vida, porque eu também preciso, na live Mães que Oram, de quinta-feira que vem. Só atende para o horário. A live de terça é às 10 da manhã e a live de quinta, que é essa que a gente fez hoje, é às 9. Pega o nome que você precisa, minha irmã. Pega o nome que você precisa e derrube o seu gigante com o nome do Senhor dos Exércitos. Um beijo carinhoso. Deus abençoe você. A gente se encontra aí nas próximas lives.